olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com Fernando Silveira, agricultor, pecuarista, no Tocantins. Antes disso, professor na Universidade Estadual de Ohio por 19 anos, na cadeira de veterinária. Hoje vamos aqui falar sobre a agropecuária, a agricultura e a preservação ambiental. E espero que todos nós chegamos a um ponto comum e conseguimos entender essa interface, ambiente e produção agrícola. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Lutero. É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar, né, debater um pouco de ideias, né, sobre esse assunto, que é um assunto tão atual e para o Brasil é mais atual do que outros, né? Sim, e eu vi essa guerra comercial entre Estados Unidos, Europa e o Brasil. Nós, o Brasil e os Estados Unidos, são concorrentes diretos naquilo que a Europa consome. E a Europa também, nas suas decisões comuns de enfrentamento a quem produz mais do que eles, né? A Europa, a França, por exemplo, tem 60% do seu território ocupado com o agronegócio, com a agricultura. Nós temos 9% do nosso território nacional ocupado com a agricultura, 9% apenas. E somos 10 vezes maior do que a França ou mais. E assim é a Alemanha, assim é na Inglaterra, assim em toda a Europa. E os Estados Unidos é porque há um interesse econômico direto. Como que nós estamos enfrentando isso? Nós estamos aquém ainda do que precisamos estar? Lutero, a gente vai, né, ao longo dos anos angariando experiências, vendo situações tanto de um lado ou de outro, seja do lado do produtor, seja do lado ambientalista, e eu que já passei pelo mundo acadêmico, você debate muito, né, as questões fundamentadas em ciência, existem, primeiramente, eu tenho uma opinião que apesar de querermos ser tão globais, nós ainda somos muito tribais, tá? A verdade é essa. Nós falamos numa globalização da economia, falamos numa globalização, em geral, até cultural, mas nós ainda somos muito tribais. O que eu quero dizer com isso é que Europa protege seu território, Estados Unidos protege seu território e os seus, e Brasil tem que proteger o seu território e os seus. Vamos continuar globalizando? Sim. Mas cada um está protegendo, tem interesses de proteção quando se trata de produção agrícola. Eu vou focar em produção agrícola, que é uma área e um setor que eu já trabalhei por tantos anos. Então, tem sim uma proteção a um setor que é importante para todos os países, né? A gente tem que imaginar que é comida, né? A produção agrícola é comida, a gente tem que ver isso. Sim. É uma coisa que a gente precisa todo dia, todos os países precisam. Então, proteína vegetal e proteína animal. Correto. Então, nós temos que ver e agora está passando além de alimento, né? Com os biocombustíveis, isso ainda passa para um outro setor aí, energia. Que é a produção rural, que é a energia. Então, quando eu vejo certos embates ou certas propagandas com relação à agricultura brasileira, que por sinal é o país com o maior sistema de agronegócio tropical no mundo. Não existe ninguém que tem um sistema tão evoluído, tão tecnificado e tão bom quanto o Brasil quando se trata de agronegócio em clima tropical. De que se você olhar, principalmente os países europeus, em termos de certas produções, a não ser plantas que sejam muito específicas de clima temperado, que nós já estamos tropicalizando, por sinal, nós já trigo é um exemplo, né? Claro. Nós já estamos tendo plantas aqui que antes nunca se consideraria ter trigo no cerrado. Sim. Nós temos, né? Então, a não ser para plantas e cultivares muito específicos ainda de clima europeu, toda e qualquer outra produção, o Brasil teria condições de produzir, de forma mais eficiente. Por quê? Na Europa, em geral, são pequenas propriedades, com operações familiares, igual você sugeriu, em que não se tem escala. E hoje em dia, as margens, o Brasil produz, mas é porque ele tem uma escala, mas os custos de produção sobem muito. E são altos na Europa. A maioria dos países tem subsídio,
né? É subsidiado pelo governo, ou seja, quando a gente fala subsídio é porque não teve o custo de produção e o que você vende não te deu margem para você continuar naquilo. Alguém bancou, alguém pagou. Eu não estou discutindo a política de subsídio porque é de interesse de cada país ter o seu próprio. Mas quando a gente fala... E nós não temos. Nós não temos. Pelo contrário, às vezes nós temos vamos dizer assim, eu diria, uma taxa mais cara do que qualquer outro país, que chama-se infraestrutura precária. O Brasil ainda tem uma infraestrutura de malha viária precária, de ferroviária, né? Nós estamos em franca ascendência, sim, mas hoje, se nós estamos discutindo a situação de hoje, ainda é uma situação precária quando a gente fala de infraestrutura para o agricultor. Isso o americano não tem e nem o europeu tem, tá? Então eles têm todas essas ajudas, né? Então, o Brasil está numa posição também global, é um país com uma cultura muito semelhante, né, a todo o Ocidente, então nós somos fáceis de lidar, o brasileiro é fácil de lidar, então ele está ganhando o mercado mesmo, não só pela produção. Eu vejo, e aí eu vejo como que enfrentar o Brasil, como que a Europa e os Estados Unidos querem enfrentar o Brasil, minando com a liturgia do famoso meio ambiente, né? Criando militantes cegos que não estão entendendo o que está acontecendo dentro do meio ambiente. Só para ilustrar, nós somos o único país do mundo, Fernando, em que o produtor rural compra um pedaço de terra, um exemplo sem alqueires, aqui no Tocantins, 35 reserva, e ele paga por ela, sustenta essa reserva. Se acontecer qualquer coisa com essa reserva, ele é responsável civil e criminalmente. E também tem as APPs, que são as beiras de córrego, topo de morros, que é bancado pela iniciativa privada. No resto da Europa, no resto dos Estados Unidos, não tem isso, não existe isso. E aí é essa guerra que nós queremos comentar a respeito desse assunto. Bem lembrado, Lutério. O que você falou aí, realmente somos exclusivos nisso aí. Nós, quando a gente fala o produtor rural, ele hoje banca tudo que você falou para um bem comum, preservação ambiental. Para todos. Toda pessoa envolvida em agronegócio de forma séria hoje é um ambientalista, tá? Tem pessoas que não são sérias em todas e qualquer profissões. Sim, claro. A gente não precisa de ilustrar, mas todas as profissões têm. Mas quem é sério hoje na produção de qualquer produto no agronegócio, hoje é um ambientalista. Ele é um ambientalista por lei, né, porque ele é obrigado a manter aqueles 30%, ele é obrigado a manter as margens de rios, como você falou, rios e córregos e tudo mais, e porque ele também sabe e aprendeu, se a gente não sabia antes, a gente aprendeu que com essa preservação ambiental e esse convívio equilibrando o ambiente, você tem primeiro continuidade de chuvas, né, porque você preserva as nascentes, você tem precipitação mais normal, você evita erosão, tem vários motivos para se preservar o meio ambiente, né? Hoje eu vejo o produtor rural, e tem um detalhe, que é um país interessante porque além de estarmos lá na frente em termos de políticas ambientais, que eu acho que nós lideramos isso em termos de ter as mais rígidas, as mais coerentes para a preservação. Temos um único país que tem um código de leis ambientais, é o único. E olha, você ilustrou um exemplo aí vamos dizer, de 100 alqueires, mas dependendo, se você tiver ou quiser produzir na região amazônica, você tem que preservar 80%. Fora as APPs. Fora as APPs, ou seja, você teria 20% a menos para produzir. Então, e essas são questões que eu acho que também temos que avaliar se esse pêndulo não foi demais para um lado. Tá? Se essa linha ambiental não foi demais. Qual o estudo que falou que tem que ser 80%? Não tinha que ser 100, ou 50, ou 20, ou 10? Você não conhece nenhum estudo desse. Abrindo, e aí a gente vê essa guerra, é uma guerra muito pesada e que se faz primeiro subliminarmente. Uhum. Começou com a Mata Atlântica, de preservar os mico-leão-dourado, começa assim uma conversinha amarela, né? Uma conversinha assim, bonita até, e depois entrou a Mata Amazônica, agora estão querendo entrar no Cerrado, onde tem a maior produção agrícola do mundo, no Cerrado brasileiro, né? Tanto de carne, gado, quanto da agricultura.
Eu estou vendo começando essa guerra e essa pequena propaganda subliminar para depois entrar com esse enfrentamento. Nós temos que nos preparar para isso. Bem, sua posição pelo menos eu estou de total acordo com ela. Isso começa de forma realmente muito sutil, esses movimentos. Nós temos que lembrar que nós estamos cada vez mais distanciando, nós, população, eu me coloco, nós estamos cada vez mais urbanos, estamos distanciando da produção em si, de entender o que é uma produção e o que envolve, por exemplo, para o frango ou o ovo ou a carne ou o peixe chegar na sua mesa. E isso acontece de forma, como você falou, de forma sutil. Existem grupos, existem interesses. Tá? Os interesses econômicos são enormes, os interesses territoriais de mercado são enormes. A gente só consegue enxergar quando a gente para e vai dar uma pesquisada e vai ver, vem cá, o Brasil é o pulmão do mundo, entendeu? E aí você fala assim, é ou não é? Eu tinha essa dúvida, o Brasil é o pulmão do mundo, eu cresci ouvindo isso, o Brasil é o pulmão do mundo. Para começar, pulmão respira, o ar entra e ele não solta ar, tá? Então, já a terminologia já tá errada aí, não é pulmão. CO2, tá? ele volta. E aí, quando você vai olhar, aí você tem que procurar o que é que, vamos dizer assim, como é que a gente olha, eu encaro essas situações? Procurar fontes idôneas que você confia. Tá? Pode ser meio acadêmico, podem ser instituições, podem ser até ONGs. Tá? Podem ser empresas. Isso. E você vê algumas opiniões contrárias. E quando você vai ver essa questão ambiental, primeiro, o Brasil, todos os estudos, tem da Universidade de Oxford, tem um de 2011, se eu não me engano, que eu me baseei para o que eu vou falar, e vocês procurem, Universidade de Oxford, Brasil é o pulmão do mundo, procurem nesse sentido, vocês vão achar opiniões diversas, e você vai ver que todos os dados mostram que o Brasil produz em torno de 20%, a Amazônia produz em torno de 20% do oxigênio terrestre. E a Amazônia consome esses 20%. Tá? Então, se criou uma ideia, e inclusive esse artigo questiona, que às vezes se confundiu que o Brasil produz 20% do oxigênio, a Amazônia produz 20% de oxigênio do mundo. Não é de 20% do oxigênio terrestre, mas ela consome, e então ela neutraliza. Quando esse pesquisador, são dois pesquisadores, fizeram todos os cálculos demonstrando toda a utilização de oxigênio pela mata, inclusive da microbiota, que é os animais que têm, os micro-organismos que estão degradando toda a matéria orgânica na região amazônica. Zera, o que ela produz zera. A maior parte de oxigênio está vindo de algas marinhas. Oceanos, maior produtor. Mas isso é repetido. Começa da premissa, normalmente é da premissa de um fato que tem meias verdades, porque você fala assim, mas a Amazônia produz o 20% do oxigênio do mundo. Sim, é verdade. Fato número 2, ela é o pulmão do mundo. Não é verdade. Tudo que ela produziu, ela consumiu, zerou e neutralizou. E essa captação de CO2... ela só tem no crescimento da planta. Nas árvores velhas, ela já cessou. Sim. Então, o capim que nasce e cresce todo dia, a lavoura que nasce e cresce todo dia, e a resposta, esses estão fazendo maior captação de CO2. Sim. E outra coisa, o tema a gente estava falando sobre nós, população, ficamos mais urbana e mais distante do setor de produção, e a gente vem distanciando desse relacionamento com até produção animal, por exemplo. Desde pequeno, hoje em dia, a gente vê filmes do Walt Disney, Rei Leão, né? A gente pinta um cenário do mundo animal. Nós humanizamos o mundo animal. Humanizamos o mundo animal. E ele não é isso. E o leão conversa com o porco de verruga, que conversa com o lobo, que não é assim o mundo animal. Então, nós estamos distanciando, e tudo que tiver dois olhinhos redondo e bonitinho, e principalmente de pelo, a gente fala, não tem como de cortar essa árvore, porque vai tirar o koala. Às vezes é verdade e às vezes não. Eu falo e afirmo, porque eu faço proteção ambiental. Né? Você tem vários projetos, né? Tenho de reabilitação de animais, eu gasto dinheiro com isso, acredito nisso e acredito que nós temos que preservar.
Então, antes que eu receba ataques de que, então você quer dizer que desmata tudo? Não, ninguém falou em desmatar tudo. Não. Nós aqui não discutimos em mudar e falar tem que acabar com a preservação dos 20, do 30. Nós podemos questionar a ciência por trás de certos números. Quais interesses estão colocando aqueles números repetidamente na cabeça da população? E, infelizmente, Lutero, é que essas organizações que promovem isso são muito organizadas. Ela capitaliza na sensibilidade das pessoas que genuinamente querem doar dinheiro, porque você mostra um vídeo de um tamanduá sendo queimado e você fala, faz uma campanha, vamos ajudar a acabar com as queimadas para os animais não morrer. Quem tiver um pouquinho de coração quer ajudar. Claro. Ele não entende qual que é aquela campanha maior daquilo ali. E o contexto também daquele momento. Sim, é exatamente isso. Na verdade, é o contexto. Ele não entende o contexto e quais são as diretrizes desse tipo de várias ONGs. Eu ia dizer algumas, mas são várias ONGs que têm uma base lá na Noruega, lá nos Estados Unidos. Na Holanda, maior delas. E o pessoal, eles não vão... esse pessoal não vai fazer um ataque assim, vamos parar de consumir carne. É raro esse tipo de ataque. Eles falam assim, não, vamos começar por não deixe queimar a Amazônia para não se fazer pastos e não se criar gado. Então, são de formas indiretas, articuladas, que você realmente tem que parar e olhar opiniões contrárias e chegar a uma conclusão. O que eu, para quem já morou fora do Brasil por tantos anos, eu te falo, me entristece porque muitos de nós brasileiros de centro urbano estão comprando essas campanhas e vamos dizer assim, nós estamos lavando a roupa suja em casa. Tá? Eu acho que isso é um debate para ser feito dentro do Brasil, eu falo políticas ambientais, está sendo feito, mas nós deveríamos aprender um pouco mais sobre quais são os reais interesses de ONGs internacionais no Brasil. Tá? Estão nessa militância ambiental. Eu estou generalizando, sim, tem exceções, sim. Mas eu estou generalizando mesmo. Mas na grande maioria tem os interesses atrás. Eu estaria aberto e já estive em debates com representantes dessas ONGs e eu te falo, se você realmente escrutinizar a grande maioria delas e a captação de recursos e como é feita, você vai chegar à conclusão que aquilo é um negócio. Tá? É um negócio, tem um interesse, tem um objetivo e tem um marketing por trás. Então, eu acho que nós, Brasil, temos que levantar a bandeira de ser protagonistas e lideranças em políticas ambientais. Nós não, eu piamente acredito que nós que temos que falar política ambiental, a melhor do mundo é assim, nós fazemos assim, 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 assado, e descrever ela melhor. Quem tem que dar aula sobre política ambiental somos nós. É isso que você está acabando de falar, que eu acho que é importante, né? Esse enfrentamento nós estamos tendo, ele é político e marketing. Aquela famosa entrada subliminar que vem fazendo ao longo. O ambientalista está lá, o urbanoide, lá no centro de São Paulo, comendo uma pizza, né, num forno a lenha e tomando um chopp. Isso que ele está fazendo, comendo e bebendo chopp, não veio de Plutão, nem da quinta dimensão. Foi plantado na terra, o trigo está lá, a calabresa do porquinho está lá, que comeu soja, o porquinho, que comeu milho, e o chopp, a cevada, foi plantada também, colhida também. Então isso não veio de Plutão nem da quinta dimensão, mas fica lá o ambientalista de apartamento discutindo, e isso da mídia e dá os interesses econômicos. É isso que nós estamos entrando e fazendo aqui no Brasil, e tem que ser o contrário. Sim, eu não tenho dúvida que está na hora do Brasil levantar essa bandeira de forma mais óbvia, tá? Mais articulada, porque eu ouço principalmente na mídia falando o Brasil vai, vamos dizer, tem metas de desmatamento zero na Amazônia. Vamos dizer, se a gente dissesse desmatamento zero no Tocantins. Eu não entendo como, porque até por lei
se eu não produzir na terra, ela é terra improdutiva. Se ela é classificada como terra improdutiva, ela tem elegibilidade até para desapropriação. Exatamente. Então, um lado do governo me fala que eu tenho que produzir na terra. O outro lado do governo quer que eu preserve, que eu não vou desmatar zero. Não tem como desmatar zero. A lei permite hoje eu desmatar, vamos dizer Tocantins. Eu acho que essas metas, sim, tem que existirem, mas desmatamento ilegal. Isso. Você tirou a palavra da minha boca, que era onde eu ia chegar. O que não se conclui nesses jargões que falam na imprensa, exatamente isso. Vamos acabar com o desmatamento ilegal. O produtor é a favor de acabar com o desmatamento ilegal. O produtor hoje passa por um processo criterioso de licenciamento que envolve custos, envolve contratações de técnicos, levantamento de inventário de flora e fauna, dependendo do tamanho do empreendimento, exige um relatório muito mais elaborado, que é o IARIMA. Então, quem faz isso é a mesma coisa de eu falar assim, poxa, eu faço todo o processo e o meu vizinho vem ali, desmata tudo legal e não gastou nada com isso. É ruim para o produtor. Produtor sério hoje em dia, ele não quer e não gosta e é uma concorrência desleal com ele. Então, o que falta falar é quando a gente falar vamos acabar com o desmatamento, tem que vir o ilegal junto, tem que ser desmatamento ilegal. As duas palavras tem que andar junto, porque o desmatamento é permitido com o devido licenciamento hoje. Né? E com esses parâmetros que a gente estava conversando, com área de preservação grande, proteção dos córregos, dos rios e está tudo no nosso Código né? Ambiental. Então, acho que nós somos muito bem aparelhados de leis, né? Nossos produtores rurais têm essa ciência e têm essa consciência e realmente nós precisamos de parar o desmatamento ilegal. Ilegal, porque é permitido, sim, nós repormos essa energia renovável. Sim. Isso é uma energia renovável. Eu quero aqui agradecer o meu amigo, o pesquisador, produtor rural, professor de universidade, Fernando Silveira, por ter nos concedido essas esclarecedoras ideias que nós estamos precisando ter em nossas mentes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você, Lutero.